mente jamais enfrentou tantas perguntas, tanta ansiedade. Às vezes, nossos problemas parecem tão grandes, as questões tão complexas, que nem queremos perguntar. Mas quando olhamos para as mudanças instáveis que acontecem por todo o mundo, é difícil não perguntar. Para onde está indo a humanidade? Parece humano. Combater a doença. E é um satélite. A Terra estaria nos enviando um chamado de alerta? Erupções vulcânicas. Existe verdade objetiva? Alguém possui a resposta para nossos anseios e desesperos? Maomé, o profeta. É discutível, em grande parte. Emoção humana. O pastor Billy Eles surgem de algum lugar dentro de nós. E onde fica tal lugar? Esse é o final dos tempos? A Chegada do Príncipe. Essa profecia está amplamente documentada na obra clássica de Sir Robert Anderson, A Chegada do Príncipe. Mas não precisamos recorrer à história antiga para substanciar a profecia bíblica, apenas assistir o noticiário da TV. Acreditamos que estejamos na contagem para a eternidade nesse momento. Também acreditamos que poderão assistir às profecias bíblicas serem cumpridas diante de seus olhos enquanto assistem no noticiário da TV a cada dia da semana os fatos que estão ocorrendo. Também acreditamos que a Bíblia fala enfaticamente dessas coisas. E vamos deixar que vocês sejam os juízes. Deus está tentando alertar o mundo. Meio ambiente. Quando os discípulos foram até Jesus no Monte das Oliveiras, eles lhe pediram sinais no final dos tempos. Ele disse que haveria terremotos em vários lugares, que haveria fome e que haveria pestes. É claro que podemos ver que há grandes terremotos que aumentaram com frequência alarmante durante os últimos anos. Terremotos de grande magnitude. É claro que nos anos anteriores, dizem as pessoas, sempre houve terremotos, é verdade, mas estamos agora diante do aumento de grandes terremotos e, portanto, precisamos nos dar conta de que tais terremotos que abalam o mundo são parte de um conjunto profético global. Terremotos de magnitude de 8.0 ou mais na escala Richter são classificados como grandes pelo Relatório de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Estes são terremotos enormes, e se mapearmos a frequência desses grandes terremotos durante os últimos 30 anos, notamos um aumento significante. No entanto, devido a períodos relativamente curtos de rastreamento preciso, não somos capazes de estabelecer tendências conclusivas, mas podemos dizer com certeza de que essa geração está testemunhando grandes terremotos.
o livro de Daniel estaria, de certo modo, por algum tempo esquecido, especialmente a visão dos 2.300 dias. Mas chegaria um tempo que o conhecimento se multiplicaria. Haveria um tempo que as pessoas iriam procurar entender o livro de Daniel e correriam de uma parte para outra. A Bíblia ainda nos descreve quem poderia entender e quem também não poderia. Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o povo, o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Sim, queridos, os 1260 anos, como já vimos, representam o tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Foram 1260 anos de supremacia papal, a chamada Idade Escura. Então, chegaria o fim desse tempo. Daniel diz, capítulo 12, 11, e desde o tempo em que o contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Isso se cumpriu a partir de 508, quando Clovis prometeu seus soldados e seu exército em auxílio ao poder do Papa, para dominar e para submeter todos aqueles contrários à supremacia papal no mundo antigo. Do ano 508 até o ano de 1798, temos exatamente 1290 anos, do tempo em que o contínuo foi tirado, até o tempo em que a visão terminaria. Daniel 12:12 diz, bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Como já mostramos anteriormente, o ponto inicial das profecias que estamos vendo seria o ano 508, quando começaria o plano e a execução para estabelecer o domínio papal. Bem-aventurados seriam aqueles que chegassem aos 1335 dias ou anos, porque do ano 508 até o ano 1843 temos 1335 anos. Esses seriam felizes, porque entenderiam pela profecia bíblica que havia chegado o tempo de compreender a profecia. Havia chegado o tempo em que a Bíblia iria felicitar aqueles que entendiam, que iriam poder ensinar a outros toda a verdade sobre as profecias de Daniel. Daniel 12:13 diz, tu, porém, vai até o fim, no fim dos dias, porque repousarás e estarás na tua sorte. Vitória e o êxito do mal, tudo isso um dia será justificado pelo juízo de Deus. Eu e você temos um chamado, temos um compromisso com o Senhor de escolher os seus juízos, seus mandamentos.
UFO sobre uma usina nuclear. Os OVNIs são atraídos por material militar nuclear. Espionar as instalações nucleares de interesse governamental. O Irã negociar o nível de enriquecimento do urânio, diz um deputado iraniano. Teherã, 8 de abril de 2013. O Irã não está disposto a suspender o enriquecimento de urânio dentro de seu programa nuclear, mas ponderar negociar com o Grupo 5+1 o nível de pureza do enriquecimento do urânio, disse um porta-voz da Comissão de Política Externa e de Segurança Nacional do Parlamento iraniano. هناك بل هناك دكتاتورية لا تختلف أبدا عن دكتاتورية هتلر أو نابليون أو موسوليني أو جنكيز خان أو اسكندر إلى آخر الطغاة. بأمر رئاسي يقال هكذا في عهد ريغن المجنون، يقال بأمر رئاسي أصدر الرئيس الأمريكي ريغن أمر رئاسي بالحرب على ليبيا مثلا، أمر رئاسي بمحاصرة ليبيا، أمر رئاسي بمقاطعة ليبيا، أمر رئاسي بعمل كذا كذا. هل هذه ليست دكتاتورية؟ هذه ديمقراطية. الآن انتخابات أمريكية، طلع مواطن أسود أصله من كينيا، افريقي ومسلم، وكان يدرس في مدرسة إسلامية في إندونيسيا، اسمه أوباما، والناس كلهم صفقوا لهذه الشخصية في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي وفي إفريقيا، واستبشروا بخير وصفقوا له وصلوا من أجله ودعوا له بالنجاح، وربما يكونوا قد دخلوا حتى في حملات التبرع الشرعية لتمكينه من الفوز في رئاسة أمريكا. لكن فوجئنا بأن أخانا وشقيقنا الأفريقي الكيني الأمريكي الجنسية يطلع بتصريحات صدمت كل مؤيديه في العالم العربي وفي افريقيا وفي العالم الاسلامي. نحن نتمنى وربما تكون هكذا ان هي مجرد زي ما يقولوا في مصر اكوزيون انتخابي، هذه مناسبة انتخابية، ان كذبة انتخابية باش تعرفوا من مهزلة الانتخابات، ان الواحد يكذب على الناس لكي يعطوه اصواته، وبعد ياتي التطبيق وينجح يقولون لا هو انت وعدت بكذا يقول لا هذه دعايه انتخابيه. شوفوا مهزلة، هذه الديمقراطيه، لا هذه دعايه انتخابيه، فاكرينها قد فاكرينها مضبوط، نضحك عليكم باخذ اصواتكم. ان شاء الله هي تكون هكذا مجرد دعايه انتخابيه، لكن كونك هو يقول ان القدس ساعملها عاصمه الى الابد للاسرائيليين، هذا يدل على ان اخانا اوباما يجهل السياسه الدوليه وما هوش مطلع على ملف الصراع في الشرق الاوسط. كنا نعتقد انه يقول انا قررت اذا نجحت
سوف أفتش مفاعل ديمونة لأتأكد من القنابل الذرية ومن أسلحة الدمار الشامل الأخرى عند الإسرائيليين، نبغى نتأكد منها ويدير قرار مثل هذا. لكن لابد أنه عندما فكر في هذا، لابد أنه فكر عندما كان يتكلم عن إيران وبرنامجها النووي، لابد أن تكون أمام ديمونة بكل تأكيد. لكن لما تكون قدامه ديمونة لابد أن يكون قدامه مصير سلفه كندي الذي قرر أن يفتش مفاعل ديمونة وأصر على تفتيش ليتأكد من أنه يصنع. وأخيرا أصر هو على التفتيش. كان المخرج من هذه الأزمة هو استقالة بن غوريون، استقال حتى لا يوافق على تفتيش مفاعل ديمونة، وأعطى الضوء الأخضر بقتل كندي، وهكذا قتل كندي بسبب مفاعل ديمونة وإصراره على تفتيشه. بسبب إصراره على تفتيشه قتل كندي. لابد أن أوباما أمام هذه الصورة، وبالتالي لابد كنا نتوقع منه أن يقول أني سأطبق إذا نجحت فكرة الدولة الواحدة إسراطين الموجودة في الكتاب الأبيض للقذافي، أن هذه الفكرة هي الفكرة التاريخي والنهاية، وأنه مستحيل إقامة دولتين قزميتين في هذه المنطقة. أي دولة عمق 15 كيلومتر، ما يسمى بإسرائيل الآن عمق 15 كيلومتر، أي دولة هذه أمام 5 ملايين من الفلسطينيين. Estas son las imágenes del dron estadounidense que el gobierno iraní asegura haber derribado el domingo pasado. Mide entre 23 y 27 metros y su nombre completo es RQ-170 Sentinel. Los medios estadounidenses creen, basándose en declaraciones de expertos militares, que el dron tenía la misión secreta de localizar los centros nucleares iraníes. Teherán dice que interceptó el avión espía en el este del país, a unos 200 kilómetros de la frontera afgana. Por su parte, el Pentágono desmiente el derribo y argumenta que perdió la pista del avión cuando surcaba el cielo de Afganistán. La polémica con el dron se suma a la misteriosa explosión de hace 3 semanas en las afueras de la capital iraní, que acabó con la vida de 17 guardianes de la revolución, entre ellos el responsable del programa de misiles. Teherán dijo entonces que se trató de un accidente. Estos dos incidentes muestran el clima de tensión que vive el país tras las dudas del último informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica sobre la bondad del programa nuclear iraní. Estadounidense interceptado el pasado 4 de diciembre por los iraníes cuando sobrevolaba su territorio es un nuevo motivo de tensión entre ambos países. Estados Unidos, que admite que se trata de uno de sus aparatos, aunque explica que fue a parar a Irán porque se perdió, ha solicitado la restitución del dron. Respecto al avión no tripulado en Irán, no voy a tratar cuestiones de inteligencia que están clasificadas, ha afirmado Obama. Como ya se ha dicho, hemos pedido que Teherán considera que el aparato ya es propiedad de la República Islámica y que no sirve solo con pedirlo. En vez de disculparse oficialmente y admitir que han cometido un error y que estaban violando nuestro espacio aéreo, Obama nos pide que se lo demos, ha dicho el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores. Uno de los temores de Estados Unidos es que otros países copien la tecnología que hace indetectable a este sofisticado modelo. Los iraníes van a tenerlo complicado para descifrar los secretos de este aparato, asegura un analista militar. Es posible que se lo entreguen a los chinos o a los rusos para que puedan descifrarlo. Las autoridades iraníes replican que el hecho de haberlo localizado prueba que cuentan con los medios suficientes para entender el funcionamiento de RQ-170. Además, Washington, o general David Petraeus caído sobre manhã terça-feira durante uma audiência no Senado, mas reviveu depois de alguns segundos e saiu da sala com seu próprio poder. Após cerca de 20 minutos, ele retornou à sala de audiência.
Petraeus, de 57 anos, tinha acabado de contar ao senador Tony M.C. Cain que ele acredita que o rebaixamento de 2011 planejado das tropas do ZEUA no Afeganistão continua no bom caminho, e M.C. Cain estava respondendo quando a sala ficou em silêncio e assessores começaram a aglomeração em torno do general de 4 estrelas. Muito se comenta por toda a internet que uma alegada raça de ETs, chamada de reptilianos, possa ter se infiltrado em vários níveis de nossa sociedade. Sendo este fato verdadeiro, ou não, ele tem cativado a imaginação de muitas pessoas e é sempre assunto para uma boa conversa. Alega-se que o seguinte vídeo mostra um desses seres, disfarçado de humano, o qual está mudando de forma durante a filmagem de uma reportagem televisiva. Herói de guerra, o general várias vezes condecorado e sobrevivente da antiga administração Bush era visto também como um futuro candidato à presidência pelos republicanos, após a derrota de Mitt Romney. David Joel Petraeus foi chefe da Força Multinacional em solo iraquiano de 26 de janeiro de 2007 a 16 de setembro de 2008, incumbido de supervisionar as forças da coalizão. A verdade, o general Petraeus dos Estados Unidos é um alienígena reptiliano extraterrestre. Uma demissão tão repentina quanto conveniente para a Casa Branca. O diretor da CIA, David Petraeus, demitiu-se das suas funções na sequência de uma relação extraconjugal descoberta pelo FBI e revelada ao presidente Barack Obama, um dia após a sua reeleição. Em causa está a relação de Petraeus com a escritora Paula Broadwell, coautora de uma biografia sobre o também general que esteve aos comandos das ofensivas no Iraque e no Afeganistão. Obama afirmou-se desapontado, mas aceitou a demissão que ocorre a dias de Petraeus ser convocado pelo Congresso para testemunhar no caso do atentado de 11 de setembro passado contra a embaixada norte-americana em Benghazi, na Líbia. Veja o que diz os produtores dos vídeos que foram tomados. Foi analisado e vários outros, além de entidades reptilianas que são nos olhos dos militares. O senador estava com medo. Várias vezes eu ouço as pessoas dizerem: "Oh meu Deus! A emissão de Petraeus gemidos não são humanos. Porque tratam de cobri-lo." Vários vídeos foram encobertos para o público. A cor de Petraeus e rosto em um momento são acinzentados e parece com uma máscara. Nos vídeos originais o que se parece apresenta um conjunto de 2 dedos em uma garra. A demissão ocorre em um momento em que várias fontes falavam já da possível substituição de Petraeus no cargo. Entre os possíveis sucessores de Petraeus à frente da CIA, encontram-se Tony O. Brennan, atual assessor de Obama para assuntos de segurança doméstica e contra-terrorismo, ou Michael Vickers, antigo agente da CIA e atualmente responsável pelos serviços de inteligência do Pentágono. We are sending in the region about whether we're actually going to stay or not, and whether we're... Durante anos, tem tratado a teoria de que o mundo é controlado por uma raça reptiliana que também controla greys alienígena pequenos. O senador Cario Levin, presidente do Senado dos Estados Unidos, suspendeu a audiência de preocupação com a saúde de Petraeus. Petraeus não pode conter o seu holograma diante das câmeras.
Petraeus não consegue segurar o holograma de sua identidade real sob pesadas escrutinagem no Senado americano, três na presença das câmeras de vídeo. Petraeus se voltou para o quarto brevemente e disse aos senadores que ele estava se sentindo um pouco sem luz no local. Nosotros en Venezuela seguimos nuestro camino, no entramos a ese club, porque somos humanos, y los fascistas no son humanos, tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana. O vídeo mostra que um dos seguranças do presidente dos Estados Unidos é, na verdade, um alienígena que não conseguiu se disfarçar no meio da multidão. Será? Veja o segurança careca de óculos escuro por trás do presidente e ao lado de sua orelha tem uma marca, parece uma máscara facial cobrindo a sua cabeça. Observe que ele passa a língua nos seus lábios iguais a um lagarto. A filmagem não é nova, foi feita durante uma visita de Barack Obama a Israel em 2012. E só agora é que começou a pipocar na web. O vídeo mostra um trecho onde o presidente sobe ao púlpito para discursar em frente à plateia quando o cinegrafista filma, bem ao fundo, uma figura enigmática de um ser que mais se parece com um daqueles ETs que vemos em filmes de ficção científica. Será que um dos seguranças de Barack Obama é um reptiliano?
Obama visitou pela primeira vez a zona desmilitarizada entre as duas Coreias para saudar as tropas norte-americanas ali destacadas. Numa altura em que a tensão com Pyongyang cresce na região, o presidente chegou ao destacamento de Camp Boniface, onde foi recebido pelo comandante das Forças Conjuntas na Coreia do Sul, General James Thurman. Esta visita acontece no âmbito de uma deslocação à Coreia do Sul, onde vai participar na reunião de segurança nuclear que vai decorrer em Seul. Entretanto, a Coreia do Norte termina hoje o luto de 100 dias imposto após a morte de Kim Jong-il, a 17 de dezembro do ano passado, com cerimónias em que participam apenas os líderes do país. O Palácio do Sol de Kumsusan será o local escolhido para colocar os restos mortais de Kim Jong-il junto aos do seu pai Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte. Kim Jong-il morreu em dezembro, vítima de um ataque cardíaco. Em nota, o exército afirmou que o momento de uma explosão da guerra se aproxima. Mais cedo, os Estados Unidos enviaram defesas antimísseis a Guam para se proteger de um eventual ataque norte-coreano. Para o chefe do Pentágono, o perigo é real e claro. O governo da Coreia do Norte impediu o acesso de trabalhadores sul-coreanos ao complexo industrial Kaesong, principal projeto de cooperação entre os dois países. Seul disse que pode atacar se os funcionários forem colocados em risco. O momento da explosão se aproxima rapidamente, diz o novo comunicado em forma de ameaça. O exército norte-coreano anuncia que o ataque atômico aos Estados Unidos já está autorizado e fala também em esmagar os americanos com meios nucleares modernos, leves e diversos. A cada dia, o governo do ditador Kim Jong-un sobe o tom das provocações. Ele já havia declarado estado de guerra contra a Coreia do Sul no sábado. Na terça-feira, decidiu reativar um complexo nuclear. E ontem fechou a passagem para o centro industrial de Kaesong, o último símbolo de convivência pacífica. Hoje, os sul-coreanos, mais uma vez, foram impedidos de entrar nas fábricas situadas a 10 quilômetros da fronteira e que geram renda para mais de 50 mil norte-coreanos. Os Estados Unidos reagem às ameaças. O país anunciou que vai enviar um sistema de mísseis balísticos de defesa para Guam, um território americano no Pacífico. A maior potência do mundo promete proteger também os aliados na região. Mas tudo relacionado ao país comunista é um mistério. Até mesmo a verdadeira idade do ditador. Sabe-se que ele tem no máximo 30 anos, assumiu o poder depois da morte do pai em 2011 e tenta mostrar força para os generais do país com ações que trazem o risco de uma guerra nuclear no mundo. Depois de a Coreia do Norte proibir a entrada de 480 funcionários sul-coreanos, o local fica no norte, mas é um projeto de cooperação entre os dois países. Ordenou o posicionamento de mísseis para atacar bases americanas. 100 mil pessoas foram à principal praça do país apoiar a decisão. Seria uma retaliação ao sobrevoo de aviões americanos que não são identificados pelo radar. Nucleares. Os caças F-22 se somaram agora aos aviões militares norte-americanos que já estavam na Península Coreana em uma demonstração de força e declaração de apoio ao aliado, a Coreia do Sul. Entre os governos da Coreia do Norte e do Sul, a guerra de palavras continua. A presidente sul-coreana disse hoje que o exército está preparado para responder com força a qualquer agressão. O Norte declarou estar em estado de guerra com o Sul e considera a presença dos jatos americanos, que fazem parte de exercícios militares, uma provocação. Deixou claro também que desenvolver armas nucleares é prioridade do país. O programa nuclear, segundo o governo, é uma resposta à presença militar americana. Os aviões invisíveis. Bombardeiro B-2 Spirit e aviões de combate. O projeto dos aviões B-2 Spirit foi claramente desenvolvido na Área 51.
sendo uma cópia de OVNIs UFOs adaptados para nossa atmosfera e humanos na Terra. O avião invisível B-2 é o aparelho militar mais caro do mundo. E raramente abandona seu hangar climatizado. Quando voa em missão de ataque, é espetacularmente efetivo para iniciar uma guerra. Seu objetivo é penetrar em território inimigo e derrubar a porta na primeira noite de um conflito. O B-2 executou essa missão em Kosovo e no Afeganistão. Sua utilização foi criticada por especialistas que acreditam que se trata de um rei do hangar. Muito caro para se arriscar em apenas uma batalha. Com um custo de 2,1 bilhão de dólares por exemplar. O B-2 tem design e pintura especiais, que absorvem as ondas de radar e o tornam quase impossível de ser detectado. O avião pode transportar bombas de 900 quilos guiadas por satélites. Entre elas as perfuradoras de bunkers. O B-2 também é o único avião militar americano capaz de lançar bombas GPU-37 de 2.250 quilos. Tem poder suficiente para perfurar rochas e concreto antes de explodir. Cada aparelho pode transportar 8 dessas bombas.